já está com a gente aqui nos bastidores, o nosso prefeito, Fernando Marrone. Vamos recebê-lo. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo ao Contraponto. Uma alegria tê-lo aqui. Bom dia a todos os amigos da Rádio Com. Uma alegria estar aqui com vocês também. Obrigada. Prefeito, então, como é que a gente pode fazer um balanço de todos os avanços que tivemos na prefeitura esse ano? Queria que o senhor destacasse aí, a gente está acompanhando a questão financeira da prefeitura, que é realmente uma bela surpresa, uma grata surpresa para todo o povo de Pelotas. Queria ouvi-lo um pouco com relação aos desafios enfrentados pela gestão na questão financeira durante aí o ano de 2025. Então, né, como é de conhecimento de todos, nós assumimos a prefeitura com restos a pagar, né, de 2 meses de 23 e todos os meses de 24, né? E esse foi um esforço grande que nós fizemos que para, né, poder botar a nossa máquina para funcionar, a máquina da prefeitura, né, é preciso arrumar as finanças, né, pagar em dia os seus fornecedores, para pagar mais barato, inclusive, né? E esse esforço nós fizemos a partir, né, de um comitê de gestão financeira, em que participa o prefeito, o secretário de Finanças, secretário de Administração e de Planejamento. Então, esse ano, né, toda semana, 2 horas por semana, uma na terça e uma na quinta, né, esse comitê foi responsável por autorizar todas as despesas da prefeitura. E assim a gente conseguiu ter um controle efetivo do fluxo de caixa, né, que nos permitisse esse planejamento ao longo do ano, e chegamos agora nesse final de ano, né, com muita satisfação, com todas as contas em dia da prefeitura. E também, né, com principalmente, né, com o dever cumprido com os nossos servidores. Fizemos uma boa negociação coletiva, o sindicato com grande protagonismo também, né? A Prefeitura de Pelotas hoje paga o salário mínimo regional de 1.789, né? Este é o mínimo que nós pagamos. Conseguimos dar um reajuste acima da inflação, né, para todos os servidores, e há 5 anos que não se pagava o 13º sem ter que financiar, né? E nós pagamos esse 13º adiantado no dia 10 de dezembro, né, com os recursos próprios. Então, assim, nós estamos muito felizes, muito satisfeitos, né, com o nosso desempenho na questão de ajustar as contas da prefeitura. E eu estou aguardando ainda na semana que vem, até o dia 31 de dezembro, né, para anunciar um superávit que nós vamos ter nas contas públicas, né? Além de tudo isso que a gente fez, não faltou recurso para nenhuma área, todas as áreas tiveram evolução na capacidade de enfrentamento dos problemas da cidade, né? E vamos fechar o ano, inclusive, com superávit. Isso é muito importante para que a gente possa, a partir de 26, imprimir um ritmo ainda mais acelerado, né, no enfrentamento dos problemas que Pelotas tem. Prefeito, muito bom dia. Aproveitando os destaques que o senhor trouxe, eu queria que o senhor comentasse o que foi decisivo justamente para alcançar esse equilíbrio fiscal nesse ano de 2025, após todos esses desafios aí herdados da última gestão, e qual é a expectativa que fica para gerir a prefeitura no ano que vem, a partir da gestão feita nesse ano, a partir do equilíbrio feito nesse ano. Então, as expectativas que ficam daí para a gestão no ano que vem, agora finalmente com as finanças da prefeitura arrumadas, equilibradas. Olha, o que eu te responderia? Não há mágica, né, com relação à matemática, com relação a finanças, né? O que houve foi um trabalho de muito controle sobre o gasto público, né, e um trabalho também efetivo na arrecadação da prefeitura, né? Então, esses 2 componentes foram determinantes para que nós pudéssemos chegar a este resultado, ou seja, né, todo centavo que foi gasto na prefeitura foi autorizado ou não, né, pelo prefeito. Então, isso diminui muito, né, as despesas de custeio da prefeitura,
e, evidentemente, né, pagando em dia também diminui os preços que são ofertados nos serviços, né, e também nas compras da prefeitura, o que nos possibilitou esse resultado agora no final do ano. Para o ano de 2026, o nosso desafio, para além, né, dos recursos próprios da prefeitura, será gerir, né, as obras do PAC. Esse ano nós recebemos o título aqui no Rio Grande do Sul, né, de cidade do PAC. Foi a cidade, junto com Porto Alegre, que mais apresentou demandas para o PAC, né, e nós obtivemos aí já algo em torno de 600 milhões de reais para execução a partir de 26. Então, o grande desafio da prefeitura será, né, a gestão, né, dessas obras, desses investimentos que a cidade vai receber ao longo dos próximos 3 anos. Prefeito, está confirmado, então, para o ano que vem, a inauguração do novo pronto-socorro? Tudo certo, né? A obra termina no cronograma original dela, que é fevereiro de 2027, né? A partir de fevereiro, nós vamos equipar e mobiliar todo o pronto-socorro, né? E a partir de maio, numa parceria com o GHC, nós vamos colocar o novo pronto-socorro, né, em operação. Prefeito, justamente na temática da saúde, como a gestão enfrentou nesse ano de 2025 justamente a superlotação dos serviços de saúde, também as epidemias registradas neste ano, como as de síndromes respiratórias e a meningite. Então, qual o resultado que fica nesse ano a respeito da questão da superlotação dos serviços de saúde e a atuação da gestão nessas temáticas? Bem, no tema da atenção básica, né, nós colocamos todos os nossos equipamentos, unidades básicas de saúde funcionando com médico, etc., e ampliamos o horário em 4 UBSs para trabalhar no turno à noite, né? Isso deu, né, um desafogo aí na demanda, né, da atenção básica, né? Com relação às emergências que nós tivemos primeiro a emergência da dengue, né? Que o ano passado nós tínhamos 600 casos, esse ano tivemos 66. E o que aconteceu? Nós fizemos mutirões entre SANEPs, obras e serviços urbanos e a saúde. Identificamos os focos, via de regra, são no entorno da BR, aqui na região do Fragata e também na região da Zona Norte. Fizemos esse enfrentamento de limpeza, de educação para o povo, etc., e nós conseguimos chegar a esse resultado de ter apenas 66 casos, né, sem nenhum óbito na dengue. E com relação à influenza, nós não tivemos superlotação, tá? Nós não tivemos estresse, né, na área como aconteceu em Porto Alegre, como aconteceu aqui em Rio Grande, etc. Em vários locais do Rio Grande do Sul, né, aconteceu um colapso na área da saúde. Aqui não, né, por conta dos nossos equipamentos, que temos públicos e privados, né, e conseguimos a contratação a tempo dos leitos que nos faltavam, inclusive leitos privados, né, que nós contratamos esse ano, e passamos, né, assim, com um bom desempenho, não tivemos emergência na área da saúde, né? Então, foi a nossa avaliação e conseguimos, inclusive, diminuir algumas filas, né? A carreta da saúde nos ajudou muito na questão das doenças femininas, né, com mamografia, ultrassonografia do colo de útero, zeramos essas filas, vamos zerar essas filas até a permanência da carreta da saúde aqui em Pelotas, e várias especialidades a gente conseguiu avançar, né? Agora tem uma nova contratação que se faz, né, com os prestadores de serviços, que não é mais, o mais especialista tem essa regra, não é mais aquela peregrinação do paciente que vai, pega
entra numa fila para uma consulta, depois essa consulta encaminha para o especialista, ele entra noutra fila, e depois entrava noutra fila para ter o procedimento, né? Agora não, agora o Ministério da Saúde autorizou e a gente está fazendo essa contratação integrada. O paciente tem que ter a consulta, o exame e o procedimento, e se paga por esse procedimento completo, né? Então, isso também está avançando, e a gente, claro, assumimos a prefeitura com 60 mil na fila de consultas de especialidade, né? Mais 60 mil na consultas para exames, e algo em torno aí de 8 mil cirurgias. Obviamente, né, que é impossível zerar essa demanda, né, nesse curto espaço de tempo, mas nós estamos bem planejados, né, para esse enfrentamento. A prefeita, mudando para a área da educação, tem uma Daiane Atribe 5671 que nos comentando aqui na live. Ela diz: bom dia, primeiro dizer que com o novo governo, já se vê vários avanços para a infraestrutura e organização orçamentária. E aí depois ela segue. Segundo, queria que perguntassem ao prefeito sobre o piso do magistério, que foi dito pelo mesmo em outros programas que o piso era pago. Isso é falso. Está defasado por causa de uma ação judicial. E aí ela segue. Sei que é algo do governo Paula, mas o que impede pagar o piso real, abatendo essa defasagem? É isso, né? Foi isso. Sei que é algo do governo Paulo. Isso, que ela repetiu aqui. Mas o que impede, por ação do governo, pagar essa diferença para aí sim pagar piso do magistério real. Ou dizer em que pé anda essa ação judicial. Isso não foi resolvido ainda pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, todas as prefeituras estão de acordo com a legislação, digamos assim, atendendo, né, essa determinação. Nós ficamos 2 anos sem reajustes dos salários, sem reajuste no piso, né, dos professores. Esse ano, a gente pagou integralmente o que foi determinado pelo governo federal como reajuste, né, para o piso, e evidentemente que não alcançou, né, o piso. O que a gente está fazendo? Né? Um esforço para que agora, em janeiro, quando sair o novo índice para o reajuste, né, dos professores, que a gente possa, então, ter um reajuste a mais e alcançar. Hoje a diferença está aí em torno de R$600 para os professores, de 4.200 para 4.800, né? Mas, a rigor, na prefeitura, né, poucos professores estão abaixo desse piso. Prefeito, a respeito, mudando mais uma vez a temática do assunto, a respeito do trabalho conjunto da Prefeitura com a Câmara neste ano de 2025 e também no ano de 2026. Eu gostaria de lhe pedir a sua avaliação sobre como se deu os trabalhos conjuntos da gestão do Executivo com o Legislativo neste ano de 2025 e quais as suas expectativas para o ano de 2026, aí com a troca do presidente da Câmara de Vereadores, que vai aí ficar sob o comando do vereador Michel Promove. O ano de 2025, né, foi um ano de muita harmonia entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, né? Nós aprovamos todos os projetos que foram lá apresentados, né? Um e outro, evidentemente, né, que teve resistência, teve oposição, isso é natural, né, da democracia. Os poderes são independentes, né, mas harmônicos, e nós tivemos, né, por parte da Câmara, né, atendidas as demandas do Executivo que diz respeito, né, às demandas da cidade. Então, assim, eu agradeço, né, a Câmara de Vereadores pelo seu desempenho durante o ano de 25. Evidentemente, né, que
sempre nas relações políticas, à oposição, à situação, aos embates, etc., mas nada que tenha comprometido, né, os benefícios para a nossa cidade, o desempenho da prefeitura. E para 2026 eu espero mesmo a mesma relação, uma relação de independência, mas uma relação harmônica entre os poderes para o bem, né, da população. Prefeito, o que o senhor destacaria de avanços com relação a sistemas de drenagem e obras no Laranjal e Areal, fundos? Acho que a gente podia comentar um pouquinho, porque toda a cidade ficou traumatizada, claro, com as enchentes de 2024. Aí queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre os nossos avanços nesse sentido e também a sua expectativa sobre a manutenção ou não do decreto das áreas baixas. Em maio, nós tivemos uma chuva de 40 milímetros e os canais da cidade transbordaram, tá? E ali ficou claro que nós tínhamos um grande trabalho pela frente, boa parte desse transbordamento e tal se devia às enchentes de 24, muita obstrução, muito assoreamento, né? E agora, né, tivemos esse ciclone e que choveu 126 milímetros e a cidade resistiu muito melhor, né, resistiu muito bem a essa chuva, né? Isso se deve à dragagem, né, drenagem, desassoreamento de canais, que aí continua, né, nós continuamos com essa tarefa, né, e também as casas de bombas, todas elas estão funcionando a pleno, né? Evidente, nós estamos aguardando, por parte do governo do estado, a liberação dos recursos para as obras de reconstrução, que é elevar o dique leste da cidade à cota de 4 metros, né? Reformar e modernizar as nossas casas de bombas, né? E também o dique do Laranjal, que é o dique do Valverde, que a gente chama, né, que é estratégico para proteger o Valverde e todo o Laranjal, bem como a drenagem, uma nova drenagem do Laranjal e novas casas de bomba no Laranjal. Esses são projetos que foram apresentados pelo governo do estado, nós estamos aguardando aí a tramitação, né, e a liberação dos recursos. A drenagem do Areal Fundos também tem parte da reconstrução e agora conquistamos 23 milhões no PAC, né, para que a gente definitivamente resolva aquele problema que temos, principalmente ali na área do Obelisco, né, que toda vez que chove não tem vazão para aquela água, e também toda a parte lá do Vasco Pires, do Areal Fundos, a zona mais alta do Areal Fundos, que tem que ser drenada até o Arroio Pelotas. Vamos ter que fazer 2 travessias, uma na Domingos de Almeida e outra na Ferreira Viana, né? E isso está projetado agora, o início das obras aí para 26. Então, assim, em drenagem nós vamos avançar bastante, né? Mas, claro, a cidade ainda tem muito macro drenagem e micro drenagem, a cidade tem muito problema nessa área, né? Prefeito, ainda falando sobre a temática de obras, eu queria pedir a sua avaliação justamente sobre o desempenho da prefeitura nas obras de pavimentação e infraestrutura nesse ano de 2025 e, além disso, quais os trechos aí que estão previstos como prioritários para serem contemplados no ano de 2026. 25 teve 2 obras de maior porte que foram terminadas, né, que é a Ferreira Viana e a Avenida Fernando Osório, né? Tivemos outras obras localizadas, mas todo o nosso esforço e todo o recurso que se tinha no orçamento de 4,5 milhões foram gastos em manutenção, né? Operações de manutenção, tapa-buraco e etc. O que ocorre, né? 4,5 milhões para esta ação é um recurso muito escasso. Então, nós projetamos agora para 2026 14 milhões nessa área de manutenção do pavimento, né?
e obras de reparos, né? Então, só para manutenção. Nas obras do parque, nós temos duas grandes obras que são estruturantes, que é a Rafael Dias Maza, que a gente chama de Corredor do Obelisco, né, que vai ligar ali a Domingos de Almeida até Ildefonso Simões Lopes. E a outra é a Teodoro Miller, que vai ligar da João Goulart até... Estamos com problema no áudio, prefeito. Deu algum problema? Vamos sentar de novo? Desculpa interromper. Oi? Agora sim, agora deu. Estamos ouvindo que tinha caído seu áudio. Até onde foi? O senhor estava falando do Corredor do Obelisco. Sim, do Corredor do Obelisco, né, que vai ligar ali Domingos de Almeida até o Ildefonso, e a Teodoro Miller, que vai ligar da João Goulart até Pinheiro Machado. São duas vias estruturantes muito importantes para o município. E mais o viaduto da Fernando Osório. Todas essas obras são obras do PAC, né, que já estão aprovadas. E o caminho do ônibus, que serão 12,9 quilômetros que nós precisamos pavimentar para que toda a circulação do transporte coletivo se dê sobre um bom pavimento, né? Isso, evidentemente, beneficia a todos, porque todos vão poder entrar, sair, chegar no bairro, né, por vias asfaltadas. Então, esse é o grande esforço que a prefeitura vai fazer. Agora, é preciso que todos tenham claro, né? Nós temos 400 quilômetros de ruas sem pavimento, tá? E não vai ser em 4 anos que nós vamos conseguir, né, pavimentar todas essas ruas, né? Porque proporcionalmente aos recursos que a prefeitura tem, algo inalcançável, né? Mas o nosso esforço... Primeiro, é o caminho do ônibus, agora em 26, nós pretendemos completar esse caminho do ônibus e depois projetar outras vias para esse esforço de pavimentação. Então, assim, 26 vai ser um ano bem melhor do que foi agora em 25. Botamos a usina para funcionar, reequipamos a Secretaria de Obras, temos máquinas novas, etc., né? E esgotamos tudo que tinha no orçamento, né, para atender essa demanda. Mas a gente sabe, a principal demanda da população hoje são os buracos nas vias. E mais, né, as vias pavimentadas estão em colapso. A gente vê aqui, por exemplo, a via do Laranjal, né? Se a gente prestar atenção no pavimento mesmo, vai ver que está todo rachado, e fizemos 3 operações tapa-buraco na Adolfo Fetter, e até hoje, né, a gente vê abrindo outro, então aquilo ali aquela via vai precisar ser completamente, né, ter uma recuperação total, e é uma via que vai até o Barro Duro, né, então, portanto, requer grandes investimentos. E assim nós temos várias, né, como lá a São Paulo, que é via de ônibus, a Santa Clara, na Zona Norte, né? Aqui no centro da cidade, a gente vê a Barroso colapsada, né? A Santos Dumont, a Dom Pedro II, a Gomes Carneiro, muitas vias da cidade que têm asfalto, esses asfaltos estão em colapso. Então, o desafio da cidade é muito grande nessa área. Eu vou deixar o Ridley Madrid fazer perguntas sobre cultura, porque é a área dele. Vai lá, Ridley. Então, prefeito, existe um prédio simbólico muito significativo para Pelotas, que inclusive neste ano de 2025 passou por alguns episódios aí de abertura, que é o 7 de abril. Felizmente, teve muitos avanços ali nas suas obras, os tapumes que ficavam na frente do teatro foram retirados, teve a instalação das cadeiras, muitos avanços na questão do teatro. E aí, justamente sobre isso, eu queria lhe perguntar o que já está assegurado para a reabertura do teatro em 2026. A nossa pretensão, nosso cronograma é devolver o teatro à população em fevereiro, né? A Caixa Cênica, que foi contratada, né, atrasou a obra, etc., mas já está pronta também, né? Nós temos ainda o desafio do PPCI, que ainda não conseguimos vencer todas as exigências, né, dos bombeiros, das normas, etc., mas também está bem encaminhado,
e não vai ter, nesta abertura de fevereiro, o ar-condicionado, mas ar-condicionado o teatro nunca teve. Todas as instalações, os dutos, etc., estão executados, falta a casa de máquinas, né? E nós estamos dependendo do IPHAN na liberação desse recurso. Então, a nossa expectativa é que agora, em fevereiro, a gente possa devolver o teatro funcionando plenamente. Maravilha. Prefeito, então, uma última pergunta. Num cenário ideal, no final de 2026, o senhor gostaria de relatar para a população como as 3 grandes conquistas do ano? Bom, primeiro, a questão de colocar as finanças da prefeitura em dia, né, que é fundamental. Segundo, a questão dos servidores, de poder atender os direitos dos servidores, os direitos salariais, o direito ao reajuste, o direito a um piso mais digno, né, e que a prefeitura só funciona, né, a partir dos seus servidores. E terceiro, o destaque da nossa cidade na questão, né, do PAC, né? Pelotas é a cidade do PAC aqui no Rio Grande do Sul. Claro, eu queria acrescentar um quarto que é muito importante, que as pessoas geralmente não comentam muito, mas Pelotas ganhou o destaque da ONU, né, como a cidade mais segura do Brasil. Os nossos indicadores, né, do Observatório da Segurança Pública têm, né, observado quedas constantes em todas as áreas, né, da criminalidade. Então, isso é um orgulho para a nossa cidade, ser a cidade mais segura do Brasil, né, com índices padrão ONU, né? Por isso o destaque que nós recebemos na reunião das Mercocidades em Niterói, agora no mês de dezembro. Maravilha. Prefeito, alguma coisa não foi dita, que o senhor, claro, tem 1000 coisas para se falar, mas a gente sabe que o tempo é curto. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de destacar que a gente não mencionou? Não, destacar, né, que nós estamos preparados agora para executar um orçamento realístico em 2026, né, e poder atender bem melhor, né, as demandas da cidade. E aproveitar esse momento aqui para desejar um bom Natal, um bom Ano Novo, com muita esperança, muita paz e muita saúde para todos, né? E convidar todos para a virada do Ano Novo lá no Laranjal, que vai ter grandes atrações e nada mais pelotense que Cleito e Cleidir para participar também dessa festa de fim de ano. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, bom Natal e bom Ano Novo. Obrigada, prefeito, igualmente. Muito obrigada. Bom Natal, prefeito. A gente conversou com o prefeito Fernando Marrone, que fez um balanço aí do primeiro ano de governo e algumas projeções para 2026. Nós aqui na Rádio Com, acredito que todos os pelotenses estão com o pé que é um leque para entrar e ver o Teatro 7 de Abril aberto e funcionando a pleno. Um teatro que historicamente serve aos fazedores de cultura desta cidade. Gente que tem uma criatividade imensa, um talento imenso e que, se tudo der certo, vai receber de volta já em fevereiro, como estava dizendo o prefeito, esse local tão importante para a nossa cultura aqui da cidade. 11 horas mais 50 minutos, vamos fazer um intervalo rapidinho e já voltamos com o Contraponto.